Academicamente, a expressão considerada mais adequada não é a morte foi desenvolvida pela evolução, mas surgiu, por exemplo, na evolução. Falarei neste vídeo de modo coloquial. Conforme a teoria mais aceita, no início, a vida consistia em organismos unicelulares simples. Esses seres não morriam de velhice. Mas claro que eles podiam morrer por causas externas, como, por exemplo, calor excessivo, falta de comida, etc., mas não possuíam um relógio interno que os levava à morte, por assim dizer. Eles se reproduziam quando uma célula se dividia em duas. Nesse processo, a célula-mãe não deixava um cadáver. Ela simplesmente se transformava em duas novas células. Enquanto houvesse nutrientes e condições favoráveis, aquela linhagem poderia continuar se dividindo infinitamente. A morte, do tipo que me refiro, tem relação com a multicelularidade e com a reprodução sexuada. Quando organismos passaram a ser compostos por muitas células, houve uma divisão de tarefas. Células germinativas eram responsáveis por passar o DNA adiante, e as células somáticas eram responsáveis por formar o corpo. Nesse momento, o corpo era abandonado. Uma vez que as células germinativas cumpriam a missão de transmitir a herança genética para a próxima geração, o restante do organismo não precisava mais ser mantido pela seleção natural. Isso deu origem à senescência, o envelhecimento. A morte de indivíduos mais velhos garantia que os recursos, comida, espaço, ficassem disponíveis para os mais novos, que trazem novas mutações e maior diversidade genética. Sem a morte e a renovação das gerações, a adaptação às mudanças do ambiente seria extremamente devagar. Durante bilhões de anos, a vida na Terra foi composta por micro-organismos que eram, tecnicamente, imortais. A morte foi desenvolvida pela natureza para nos tornarmos complexos, maiores e diversos. E a reprodução sexuada pode ter surgido, em grande parte, como resposta à pressão exercida por parasitas, os quais podem ter tido um papel importante na origem da morte, mas não foram a única causa. Conforme uma hipótese da hipótese sobre renascimento biológico relacionado ao desenvolvimento da morte, desenvolveu-se algo na esfera da reprodução, um tipo de calculadora, digamos assim, para renascimento de algo biologicamente. Na biologia, células e organismos vivem calculando, só que em linguagem bioquímica. A biologia celular ainda tem várias zonas de mistério, mesmo em células humanas que estudamos há décadas. Passa a ocorrer uma conexão entre uma célula que falece com uma que está surgindo. Ou ocorre o algo que me refiro de modo simultâneo sem acontecer o que possa ser denominado de conexão. Mas como é possível que alguma coisa da célula que morreu volte à vida através desse processo? Talvez exista uma lei natural que desconhecemos, ou uma consciência que não podemos estudar daqueles modos independente do corpo que tenha a ver com isso. O que sei é que a natureza faz coisas que ainda não fazemos nem compreendemos de modo satisfatório. O planeta gira e mesmo assim não se considera que alguém no Japão esteja de cabeça para baixo em relação a mim. Isso pode parecer loucura, mas é o que acontece. Existe uma comunicação à distância entre células? De certa forma, sim. Neurônios transmitem sinais elétricos e químicos a outras células, mesmo em regiões afastadas. Se existe fenômeno parapsicológico, tem que envolver células. Até Freud acreditava que possa existir telepatia, por exemplo. Embora Einstein não tenha dito que acreditava em telepatia, prefaciou livros sobre telepatia. Em telepatia, Carl Sagan não cria, mas até ele não duvidou de todos os fenômenos parapsicológicos. Supondo que exista telepatia, por exemplo, qual relação tem com a evolução? Eu acredito mais naquilo que Jung chama de conexão acausal do que em telepatia, mas não duvido que possa existir telepatia. Embora já houvesse células por organismo na época do surgimento da morte e elas tivessem memória bioquímica, se diferencia, claro, do cérebro relativo ao fenômeno parapsicológico, se existir isso de fato. Não pregamos que renascimento é fato, estamos apresentando uma hipótese.
Se existe Deus, a probabilidade de existir renascimento é de 90%, em minha opinião. E se ele criou isso, pode ter escondido de um modo que uma pessoa não pode desligar o renascimento de outra. Foi bastante escondido na evolução por causa de parasitas poderosos e predadores. Podemos sim estar diante de uma das maiores descobertas da história. Se houver renascimento, pode ter começado na época do surgimento da morte, ou muito tempo depois. Depois do surgimento da morte biológica, predominantemente a reprodução deixou de ser continuidade direta e passou a ocorrer como substituição geracional da linhagem, agora frequentemente mediada pela reprodução sexuada, na qual a vida se mantém na informação hereditária recombinada. Talvez a evolução acredite, falando em figura de linguagem, que todos os animais renasçam, mas na prática, ter consciência novamente vai acontecer a um ser vivo que já tem uma consciência, obviamente. O doutor em filosofia David Chalmers é um dos mais respeitados estudiosos da consciência no mundo atualmente. É conhecido pela frase "problema difícil da consciência". Levantarei uma pergunta que contribui para entender esse problema. Como seria possível fazer um robô ter consciência semelhante à nossa? Chalmers pondera que possa ser verdadeira a hipótese de que exista uma consciência em nível básico, digamos assim, na própria estrutura de matéria. Em algumas disciplinas, essa hipótese é ensinada em grandes universidades do mundo. Em Oxford e em Harvard. Não é dominante e recebe várias críticas, mas quiçá seja verdadeira. O doutor em filosofia Philip Goff considera que partículas básicas da natureza, talvez elétrons e quarks, possuem formas extremamente simples de experiência. A consciência humana surge da combinação dessas experiências básicas. Segundo ele, conforme o doutor em filosofia Galen Strawson, negar que a realidade física já inclui algum aspecto experiencial tornaria impossível explicar como a experiência surge. A hipótese do renascimento biológico tem sido desenvolvida por nós. Não sei o que os autores citados falariam sobre a nossa hipótese. Trazendo para a nossa hipótese, em uma combinação inicial, pode ter surgido na natureza uma impressão digital, por assim dizer, vinculada a algo essencial que penso possuir. Quiçá, de alguma forma, uma consciência de alguém seja o verde, falando aqui em figura de linguagem de forma bem simplista. Tanto se existir alguma forma de experiência básica em própria matéria, ou não existir isso, essa hipótese pode ser verdadeira, mas ela é mais provável se existir alguma forma de consciência em própria matéria. Verde é uma experiência produzida pelo cérebro ao interpretar certos comprimentos de onda da luz. A faixa do espectro eletromagnético correspondente ao que chamamos de verde é a mesma em qualquer lugar do universo, sendo essas leis físicas universais. O desvio para o vermelho cosmológico ocorre durante a propagação da luz no espaço em expansão, e não no local de origem. Esse efeito decorre do modelo de universo descrito pela relatividade geral de Einstein. Amarelo com azul dá verde no Brasil e no Japão. As misturas ocorreriam em eventos diferentes. O verde poderia ser mais claro ou mais escuro, mas o verde é o verde aqui no Japão, conforme uma visão de alguém não daltônico. Teoricamente, existem infinitas cores, mas os olhos humanos têm 3 tipos de cones sensíveis a vermelho, verde e azul. Isso nos permite distinguir cerca de 10 a 16 milhões de cores diferentes. Utilizei um exemplo de cores em outro vídeo, mas aquela hipótese da hipótese se diferencia bastante desta hipótese. Considera-se que os elementos químicos que organizam a matéria no desenvolvimento do cérebro sejam universais, no sentido de que, em aspecto, são os mesmos em qualquer lugar do universo. Todo elemento químico conhecido é matéria, mas nem toda matéria é um elemento químico. Química está em praticamente tudo que é matéria. Uma molécula é um conjunto de 2 ou mais átomos ligados quimicamente. Geralmente o nitrogênio é representado com a cor azul, e não com a cor verde como nesta representação atrás de mim. Usamos a expressão renascimento de consciência em figura de linguagem. Células foram se juntando. Os primeiros grupinhos organizaram-se de um modo que surgiram os primeiros animais. Estou falando nesta série de modo coloquial. Se um dia neste planeta se escutar, vindo do espaço, a voz de um extraterrestre, em certa perspectiva, células se comunicarão à distância
com as dos terráqueos que o escutarem. Se existe vida após a morte para os seres humanos, as células que a constroem, de modo total ou parcial. Na infância, é comum o filho dizer que quer outra comida diante da comida que a mãe lhe dá. Se existe Deus, não nos deu paraíso eterno. Talvez nem Deus viva em paraíso eterno. Não existe isso na natureza que ele nos deu. Toda a vida que existe neste planeta foi construída pelas células. Em vez de classificá-los como seres vivos, muitos cientistas preferem dizer que vírus são entidades biológicas ou parasitas intracelulares. Existem exemplos de vida após a morte propriamente dita em nosso planeta? Não, mas existe criptobiose. O tardígrado, por exemplo, pode ficar quase sem atividade vital por anos e depois voltar à atividade considerada normal, dependendo das condições. Não se sabe qual é o máximo de tempo que a criptobiose pode durar. Enquanto estão em criptobiose, tardígrados podem ser levados por insetos, aves, roedores, etc. A nidrobiose vegetal é a capacidade que algumas plantas ou partes delas têm de sobreviver à perda extrema de água, reduzindo o metabolismo a níveis quase indetectáveis e retomando a atividade quando volta a água. As células são organizadas de forma que a preservação do DNA é muito importante. A herança dos genes carrega instruções e características dos antepassados. Em termos figurativos, pode-se dizer que em cada novo indivíduo ocorre um renascer de seus ancestrais, já que traz em si fragmentos de sua história biológica. DNA é a molécula que contém a informação genética. Em figura de linguagem, é um grande livro escrito com apenas 4 letras químicas: A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. O DNA é uma longa sequência dessas letras organizadas em uma dupla hélice. Ele fica organizado em cromossomos dentro das células. Um gene é um trecho específico do DNA. Ele funciona como uma instrução para produzir algo, geralmente uma proteína ou uma molécula funcional como um RNA. Se o DNA é o livro inteiro, o gene é um capítulo ou receita específica dentro desse livro. A pergunta que levantamos é a seguinte: a instrução para a formação da consciência está nos genes? Conforme a teoria mais aceita, não existe um gene específico da consciência, nem um ponto único onde esteja a instrução para construí-la. Isso pode trazer crédito para nossa hipótese de renascimento biológico. Mas, se houver renascimento, o DNA é muito importante, por questão de compensação, por exemplo. E pode ser que ocorra uma conexão acausal entre algo relativo ao DNA da pessoa que renascerá, com algo no desenvolvimento de uma consciência. A hipótese científica mais aceita hoje é que a consciência emerge da organização complexa de bilhões de neurônios, padrões dinâmicos de atividade elétrica e integração de informação em larga escala. A consciência tem a ver com um processo sistêmico. Conforme fisicalismo, a consciência emerge da matéria organizada. De acordo com panpsiquismo, algum grau de consciência está na própria matéria. Conforme a nossa hipótese de renascimento biológico, como uma consciência que alguém está tendo agora pode ser tida por outra pessoa depois da morte desse alguém? Essa é uma das questões que não querem calar. Estamos refletindo sobre essa questão há bastante tempo. Existe exemplo na natureza de ser vivo que envia mensagem à distância ao falecer? Sim, existe. Provavelmente a maioria das espécies conhecidas de formigas apresenta algum tipo de comportamento de remoção de cadáveres. As formigas utilizam feromônios para a comunicação. Quando uma formiga falece, seu corpo começa rapidamente a liberar certas substâncias químicas chamadas ácidos graxos. Quando outras formigas detectam esses compostos com suas antenas, elas ativam o comportamento chamado necroforese, que é o ato de remover cadáveres do ninho. Elas então carregam o corpo para uma área específica, que é chamada de cemitério da colônia. Em um aspecto, são células se comunicando.
principalmente porque as formigas não têm razão como nós. Talvez algo relativo a uma consciência seja captado por anteninhas, falando em figura de linguagem, quando a consciência vai ser desenvolvida nos animais que a possuem. Pólen característico de um país já foi encontrado em outro. Algumas bactérias conseguem se comunicar, de seu modo, quimicamente. Algumas bactérias liberam DNA, toxinas ou sinais químicos ao sofrer lise. Pode ocorrer de outra bactéria captar esse DNA e incorporá-lo ao seu próprio genoma. Esse material genético pode viajar pela água ou ar e ser absorvido por outros organismos vivos. Características daquela vida que acabou renascem, falando em figura de linguagem, dentro de outro ser vivo. Pode ocorrer o que chamamos de transferência horizontal de genes, um dos motores da evolução. A célula geralmente morre durante ou depois da lise. As bactérias são organismos unicelulares. Os seres humanos podem deixar fragmentos de DNA ao tocar em algo, mas se diferencia disso. Para alguém ser concebido, tem que haver algo da mãe e do pai, certo? Se houver renascimento, tem que ser construído algo daquele que renascerá. Existe algum exemplo na natureza de ser vivo que, para nascer, precisa de algo de 3 seres vivos? A maioria das células internas do nosso corpo está viva. Mas existe um exemplo relativo mais específico. Cochonilha da farinha é uma matriosca genética viva, onde o nascimento depende da cooperação metabólica absoluta entre o inseto e as 2 bactérias que vivem uma dentro da outra em suas células. O desenvolvimento de vários organismos tem a ver com o fato de vírus terem inserido genes essenciais em seus ancestrais. Como dissemos em outro vídeo, cerca de 8% do DNA humano é composto por sequências derivadas de vírus antigos. Embora um vírus possa infectar a região da barriga, a forma que o feto fica na barriga lembra mais a de um verme na barriga. Estou falando isso para relacionar com algo da hipótese de renascimento, logicamente. Isso pode acontecer porque nosso ancestral remoto era vermiforme, parecia com verme, mas não era parasita, conforme a teoria. O lugar onde um feto humano se desenvolve é específico e diferenciado do lugar onde um verme pode se instalar em uma mulher grávida. É extremamente raro que um tipo de verme atravesse a placenta e chegue ao feto. O Toxoplasma gondii infecta roedores. Ele altera o comportamento do rato, diminui o medo do cheiro de gato. Ele é um protozoário, um parasita unicelular. Em alguns estudos, o rato até passa a se aproximar de áreas com odor de urina de gato. Isso aumenta a chance de o rato ser devorado por um gato. O gato é o hospedeiro onde ocorre a reprodução sexuada do Toxoplasma gondii. É um dos casos mais famosos do que se chama de manipulação comportamental por parasitas. Não quero me deixar levar pelo dito viés da confirmação. Se existe Deus, pode ter deixado incontáveis pistas para descobrirmos renascimento biológico. Ou buscando trazer créditos para algo que não existe, nós podemos estar desassociando coisas do contexto. Se existe renascimento e conexão acausal, então uma coisa pode ter a ver com outra. Refiro-me a uma conexão que está para além do conceito de causa com que estamos acostumados. Talvez, por incrível que pareça, apenas uma célula viva qualquer, ou algo de um conjunto organizado de células específicas, consiga estar em conexão acausal com qualquer parte do universo. Células trabalharam por bilhões de anos e pode ter surgido isso. A biologia quântica investiga se processos como a navegação de pássaros, por exemplo, dependem do entrelaçamento quântico. No entrelaçamento, o estado de uma partícula é instantaneamente compartilhado com outra, independentemente da distância. Se a vida utiliza esse mecanismo, teríamos um sistema de coordenação de vida à distância. Falamos sobre entrelaçamento quântico em outro vídeo. O nobelista Montagnier, co-descobridor do vírus do HIV, realizou experimentos controversos sugerindo que sequências de DNA em solução
poderiam emitir ondas eletromagnéticas de baixa frequência que organizariam, de certa forma, moléculas de água em outro frasco, permitindo que o DNA fosse reconstruído à distância. A maior parte da comunidade científica ainda não conseguiu reproduzir esses resultados com sucesso. Então, é tratado como uma teoria altamente especulativa. A mídia diz que o homem estava sugerindo teletransporte de DNA. Várias pessoas apresentam conteúdos controversos depois que ganham o Nobel. Coloquialmente falando, nossa hipótese de renascimento é científica. Agora, considerando Popper, por exemplo, não é uma hipótese científica. Talvez um dia, quem sabe. Para Jung, sincronicidade não é um produto da evolução biológica no sentido comum. Ela é um princípio. Já esclarecemos isso em outro vídeo. A sincronicidade estaria enraizada na própria estrutura do real. O cérebro pode tornar perceptível. Através dele podemos conceituar o princípio, mas o princípio antecede o cérebro na Terra, como a lei da gravidade. Jung pode estar certo. É possível relacionar a teoria da sincronicidade de Jung com nossa hipótese do renascimento biológico, mas, alternativamente, estamos levantando a possibilidade de conexão acausal ter surgido de alguma forma na evolução biológica, o que não é fácil de explicar como isso pode ter acontecido. Na obra Sincronicidade, Jung diz que o zoólogo Hardy chega à conclusão semelhante à dele quando diz que talvez nossas ideias sobre a evolução se modificassem. Se fosse constatado que qualquer coisa semelhante à telepatia, por exemplo, é fator presente na formulação dos esquemas de comportamento entre os membros de uma espécie. Fecha aspas. Para haver renascimento biológico, tem que existir um tipo de receptor no desenvolvimento de cérebro, através do qual uma consciência vai ser tida novamente. O que nos faz pensar que pode haver um receptor? A principal razão tem a ver com aquilo que chamam de uma resposta de oração. Religiosos usam bastante a frase, Deus moveu alguém. Vamos levantar a questão novamente. Se a pessoa que orou não existisse, isso que estão dizendo sobre Deus ter movido, teria acontecido? Supondo que não, então houve uma causa para uma conexão que pode ser acausal ou causal. A oração desencadeou. Pesquisas sugerem que oração não teve eficácia em curar diretamente doenças físicas, mas para investigar o fenômeno que cristãos estão denominando de Deus mover alguém, teria que realizar pesquisas diferentes. Se de fato existe essa manipulação, qual relação tem com a evolução biológica? A Bíblia é prova incontestável de que Deus não intervém diretamente no mundo. É muito relevante realizar pesquisas para investigar esse fenômeno, que a maioria das pessoas em nosso país, e em muitos outros, chama de Deus mover alguém. É mais difícil de investigar isso do que investigar se oração tem eficácia direta na cura de doença. Mas se pode dar o máximo possível para investigar isso através de pesquisas. Mesmo que essas pesquisas apontem que o fenômeno descrito não existe, a hipótese de renascimento continuaria de pé. Entretanto, uma boa crítica à hipótese de renascimento poderia começar por aí. Quem os cristãos acreditam que Deus vai mover depois daquele tipo de oração? Eles diriam que é Deus quem escolhe. Diriam que pode ser alguém do outro lado do mundo. É aleatório. Se o cérebro pode ser instigado através da oração a manipular alguém desse modo, talvez mova alguém sem ser instigado pela oração. Quiçá células desencadeiem uma conexão acausal ou causal que de algum modo acabe modificando algo em um desenvolvimento de um cérebro. Vamos imaginar que aconteça um entrelaçamento quântico entre duas partículas selecionadas por algo no cérebro, que foram divididas e cada pessoa respirou uma. Considerado praticamente impossível, conforme o conteúdo que temos à disposição, presumo que ninguém tenha pensado nisso. Conforme o conteúdo que temos à disposição, isso seria como conversar à distância, sussurrando em um show de rock pesado. A não ser que existam negócios que não estamos vendo. Partículas soltas no ar
podem até se entrelaçar ao colidir, mas o ambiente provoca decoerência tão rápida que esse entrelaçamento se desfaz quase instantaneamente e não é mantido naturalmente. E não se conhece no corpo o que se possa selecionar desse modo essas partículas. E para isso, o que quero dizer neste ponto? Talvez exista uma explicação satisfatória que aponte que conexão acausal possa ter surgido na evolução biológica. Imaginando que tenha ocorrido de alguma forma que desconhecemos, um entrelaçamento quântico, por exemplo, entre uma partícula no cérebro da paciente citada de Jung, com uma partícula em algo no cérebro do escaravelho citado, ainda assim não explicaria completamente como o inseto chegou à janela do consultório naquele dia, considerando a hipótese que estamos apresentando. Pode ter ocorrido um tipo de precognição que de fato existe. Talvez tenha a ver com DNA. Alguns trabalhos teóricos e simulações mostram que em certas cadeias de moléculas, estados entrelaçados podem surgir e influenciar dinâmicas de energia ou informações em escalas muito temporárias. Mas esse estudo fala sobre algo que acontece no próprio corpo, e a função conhecida não é essa. A pergunta é: de algum modo algo no DNA de alguém pode se entrelaçar à distância quanticamente com algo do DNA de outra pessoa naturalmente? Conforme o conteúdo que temos à disposição, é improvável ao extremo. Mas quem sabe um dia não se descubra algo que aponte para tal coisa. O que sabemos é que a maioria das pessoas acredita que Deus move alguém. Talvez o fato de a paciente de Jung ter agendado naquele dia tenha conexão com o fato de que o escaravelho bateria na janela naquele dia. Essa explicação não está em desacordo com a teoria de Jung. Existe algo no corpo humano que protege estados quânticos? Segundo a teoria da redução objetiva orquestrada, proposta por Penrose e Hameroff, dentro dos neurônios existem estruturas chamadas microtúbulos, que poderiam, em princípio, permitir a ocorrência de processos quânticos organizados. A hipótese sugere que a arquitetura interna desses microtúbulos poderia oferecer certo grau de proteção contra a decoerência causada pelo ambiente quente e ruidoso do cérebro. Se essa proposta estiver correta, a consciência não seria apenas o resultado de impulsos elétricos e interações sinápticas clássicas, mas envolveria também dinâmicas quânticas, incluindo superposição e possíveis correlações não locais, culminando em um colapso físico da superposição associado à estrutura fundamental do espaço-tempo. No contexto da teoria, não localidade não significa conexão mental entre cérebros ou comunicação à distância. Refere-se a uma propriedade da física quântica, segundo a qual sistemas podem apresentar correlações que não se explicam por mecanismos locais clássicos. Na teoria, essas correlações seriam internas ao próprio cérebro do indivíduo. Embora a formulação utilize conceitos da física quântica que frequentemente são interpretados em discursos parapsicológicos, por exemplo, a proposta original não afirma telepatia, transferência de consciência ou sobrevivência extracorpórea. Trata-se de uma hipótese físico-biológica considerada controversa por muitos cientistas. O físico Fischer identificou que os núcleos de fósforo têm uma propriedade chamada spin nuclear, que interage muito pouco com o ambiente. O fósforo pode formar moléculas chamadas átomos de Posner. Dentro dessas moléculas, o spin do fósforo estaria protegido da decoerência por horas ou até dias. Mas isso acontece no corpo e tem um motivo conhecido. Talvez exista um material que desconhecemos que seja utilizado no desenvolvimento da consciência, que com um padrão dê uma consciência específica que alguém estava tendo antes de falecer. Como eu disse em outro vídeo, essa hipótese do padrão contrasta com teorias acadêmicas mais aceitas sobre o desenvolvimento da consciência. É mais aceito academicamente que alguém tenha uma consciência por causa de um cérebro específico. Mas quem sabe não exista um padrão que, sendo utilizado no desenvolvimento de um cérebro, dê uma consciência de alguém que estava tendo.
Conforme a teoria da informação integrada e modelos inspirados em Alan Turing, por exemplo, consciência depende do grau de integração informacional. Se o padrão causal for idêntico, a experiência gerada será qualitativamente idêntica. Mas não há base teórica para dizer que seria a mesma consciência de alguém que faleceu. Poderia ser uma nova instância do mesmo padrão, mas quiçá, natureza se utilize para construir uma consciência de algo único, em aspecto que, sendo produzido novamente com um padrão, dê uma consciência específica que alguém estava tendo antes de falecer. Naturalmente, cerca de 60 elementos químicos já foram detectados no corpo humano, dos 118 que conhecemos. E cerca de 25 são considerados essenciais para o funcionamento biológico. Sem ferro suficiente, por exemplo, a consciência como a conhecemos não funciona adequadamente. A deficiência de ferro reduz a capacidade do sangue de levar oxigênio ao cérebro. O cérebro fica com fome de energia, falando em figura de linguagem, e funções cognitivas caem. Algumas bactérias produzem moléculas sinalizadoras que funcionam como feromônios. Geralmente, feromônio é comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Mas alguns predadores imitam o feromônio sexual da presa para atrair. Buscamos, através de hipótese, explicar alguns negócios de forma menos abstrata do que Jung propôs. Pode-se diferir em algumas coisas. Enquanto uma paciente contava para Jung um sonho com um escaravelho, um inseto muito parecido bateu na janela do consultório. Conforme a nossa hipótese, isso pode ter a ver com o fato de nossos antepassados comerem insetos. Eles também comiam escaravelhos. Negócios dos antepassados estão renascidos em nós em muitos aspectos, falando em figura de linguagem. Pode ter acontecido um tipo de mimetismo que atraiu a comida que nossos antepassados comiam. Algumas pessoas de nossa espécie comem insetos em nossos dias. Se aconteceu um tipo de mimetismo, esse pode não ter causa química, pode estar para além de nosso conceito tradicional de causa. Um exemplo de mimetismo com causa química. Uma planta carnívora libera odor doce parecido com fruta ou néctar. Então insetos sentem cheiro de comida, pousam na borda escorregadia e caem no líquido digestivo. Não é porque existe mimetismo que atrai presas na natureza que significa que o que se chama de conexão acausal tenha a ver com isso. Entretanto, se tal fenômeno ocorre de fato, talvez uma explicação tenha relação com isso. Notamos que acontece bastante conexão acausal que envolve insetos, ou aquilo que se chama de conexão acausal. Se um homem vê uma conexão acausal que envolve uma formiga, isso não tem a ver com se reproduzir com ela, mas talvez uma conexão acausal que envolve uma formiga rainha ou não rainha possa ter a ver com algo relativo à reprodução com pessoa de nossa espécie. Quando pessoas estão reunidas em uma igreja, talvez possa ocorrer muitas conexões acausais relativas à reprodução. Existem feromônios de muitos tipos, e ocorrem conexões acausais, ou o que se chama disso de muitos tipos. Talvez tipos de feromônios sejam vistos como ações de Deus ou anjos. Religiosos oram bastante, e quiçá algo no cérebro dê seu máximo para ajudá-los. Existem várias coisas relativas a feromônios químicos que são chamadas de coincidências. Várias pesquisas sobre tais coisas já foram realizadas. Humanos produzem naturalmente moléculas que influenciam outros pelo cheiro, mas ainda é debatido se pode ser considerado como feromônio no sentido biológico. Se aqueles negócios que ocorrem em igrejas católicas são conexões acausais, então contribuem para pessoas pensarem que santos estão intercedendo, mas isso é ficção. Tem a ver com os cérebros dos vivos. Levanto a questão: uma conexão acausal pode envolver uma imagem de uma formiga, porque algo no cérebro confundiu, digamos assim, tal imagem com comida? Talvez. Células passaram bilhões de anos lidando com muitos fatores adversos e talvez tenham conseguido o feito incrível de sair fora da curva
e encontrar um meio para algo nelas estabelecer conexão, para além de nosso conceito de causa. Células podem ter buscado atrair alimento de modo não químico. A conexão acausal não é uma troca de informação convencional. Mas, se de fato existe, depois de ver alguém pode até pular em uma igreja. Talvez células venham a agir de dado modo depois de seus olhos contemplarem uma conexão acausal, falando em figura de linguagem. Uma das coisas que a natureza pode estar dizendo para fêmeas, através do que chamamos de conexão acausal, é o seguinte: esse parceiro é bom para a linhagem. Pode acontecer bastante conexões acausais relativas a líderes religiosos que unem um grupo. Muitos de tais líderes, em minha consideração, são trogloditas em muitos aspectos. Podem acontecer conexões acausais ou o que se chama disso, concernentes à compensação e a mecanismos de defesa. Em alguns casos, se considera que possa ocorrer contágio desse fenômeno. Existem algumas conexões acausais, ou o que se chama disso, que ao serem contempladas, alguém se sente humilhado. Várias chamadas conexões acausais contribuíram diretamente para eu me tornar mais cético em relação ao cristianismo. Conexões acausais podem contribuir para alguém ser mais cristão. Como dissemos, elas podem ter a ver com oração. Quando tal fenômeno envolve um evento inanimado, que apenas uma pessoa observa, talvez a natureza esteja querendo comunicar algo que viu, por assim dizer, como útil. Mas pode ser difícil para a pessoa entender o que ela está querendo, digamos assim, comunicar nesses casos, e pode trazer algum sofrimento. Por causa de cultura, pode acontecer conexão acausal relacionada à repressão da ideia de comer inseto. O fenômeno pode ter a ver com preparar alguém para algo. Alguém pode pensar em uma abelha, e depois durante o dia sentir um cheiro característico relativo a abelhas, por exemplo. Talvez possa ocorrer comunicação entre espécies diferentes através de conexão acausal, que contribua para a preservação de ambas. Bilhões de pessoas no mundo acreditam que orações têm alguma eficácia, e isso pode ter a ver com conexões acausais. Um estudo com pessoas mais velhas aponta que maior frequência de oração privada pode estar associada a melhor função cognitiva. Existe conexão acausal, ou o que se chama disso relativa ao clima. Houve busca evolutiva para saber, por assim dizer, quando iria chover, por exemplo. Formigas, por exemplo, podem fechar a entrada de formigueiros antes de uma chuva. Para isso há explicações causais, mas quiçá também exista nisso algo para além de nosso conceito de causa. Quem sabe células, digamos assim, não contribuam de forma tida como sobrenatural para evitar algumas coisas que consideramos ruins. Talvez algo esteja em sincronicidade natural para que haja o renascimento de uma consciência específica. Quiçá exista conexão acausal relativa a renascimento de consciência. Vai saber se a data de nossas mortes não tenham sido previstas, por assim dizer, há muito tempo na evolução biológica. Talvez, por incrível que pareça, o momento que se deve construir novamente nossas consciências esteja escrito em um livro biológico. Isso caberia em células se desenrolássemos completamente o DNA de todas as células de um corpo humano e o colocássemos em linha reta, ponta com ponta. Ele poderia alcançar o Sol e voltar várias vezes. Mas um espermatozoide é uma única célula. Atualmente, não temos conhecimento de como fórmulas prontas relativas a todas as consciências e as datas de nossas mortes possam estar em um espermatozoide. Todavia, quiçá exista uma camada mais profunda da física quântica que ainda não conhecemos. O padrão descrito em nossa hipótese, relativo a renascimento de consciência, que vamos nos referir a seguir, pode estar escrito em um livro biológico, ou ser o resultado de uma operação biológica que acontece no momento que uma consciência vai surgir, o que nos parece mais plausível. O padrão pode estar escrito somente no cérebro do indivíduo que a natureza está utilizando tal padrão, e a natureza pode buscar preservar esse padrão.
Natureza pode considerar, digamos assim, que o indivíduo através do qual alguém voltará a ter uma consciência depois que morrer seja o mesmo ser vivo. Abandonar o padrão seria a morte desse ser vivo em sua ponderação, por assim dizer. As orelhas foram preservadas para o grupo, mas ninguém tem os olhos de alguém que os estava tendo. Nem em transplante de córnea, por exemplo. Não há transplante funcional de olho inteiro. Ter uma consciência que já se teve, em uma perspectiva da evolução, digamos assim, pode equivaler ao fato de que todos temos olhos. Talvez a natureza consiga realizar um transplante de consciência. Quizá ela se utilize para construir uma consciência de um material único em aspecto, que não degrada naquele sentido, como os olhos do rosto, e que, sendo produzido novamente com um padrão, dê a sua consciência. Uma combinação genética específica pode não ir muito longe nas gerações futuras. Mas quando se trata de consciência, talvez natureza esteja envolvida na construção de consciência sua novamente depois que você falecer. Se isso ocorre mesmo, pode ter a ver exatamente com o fato de nossas consciências não se diferenciarem naqueles aspectos. Os que vão falecendo vão renascendo, conforme a hipótese, e a natureza vai utilizando também outros padrões além dos que já estão sendo utilizados em nosso tempo na Terra. Como nascem mais pessoas do que falecem, natureza tem que usar mais padrões além daqueles relativos às consciências das pessoas que estão falecendo na Terra atualmente. Mas ela não pode utilizar um padrão no momento que está sendo utilizado, logicamente. Conforme hipótese, quando alguém é desligado da tomada, digamos assim, uma conexão acausal faz células relativas à construção de consciência pularem de modo específico, falando em figura de linguagem, e natureza volta a ligar na tomada uma consciência. Surge a questão: e se acontecer em um caso de todas as células de alguém morrerem ao mesmo tempo? Isso seria muito difícil de acontecer. Todavia, mesmo assim, conforme nossa hipótese, células construiriam uma consciência que esse alguém estava tendo novamente. Talvez alguém que está vivendo hoje tenha sido neste planeta em vida anterior de uma espécie intermediária. Os processos aos quais me refiro não estão naqueles aspectos limitados ao tempo e espaço. Quiçá você fosse um golfinho em vida anterior, ou um vira-lata. A natureza, conforme hipótese, tem bastante interesse, por assim dizer, em renascer negócios relativos às células ligadas à construção de nossa consciência. Talvez os padrões utilizados tenham a ver apenas com nossa espécie, e quiçá não tenha espaço na Terra para usar todos os padrões aos quais me refiro. Um padrão seu relativo à consciência pode ter sido selecionado. Há diferenças biológicas até entre gêmeos idênticos. A impressão digital, por exemplo, é diferente naquelas coisas. Células humanas praticamente iguais naqueles sentidos estão envolvidas no surgimento de todas as consciências humanas. Nosso DNA é 99,9% igual. Natureza se utiliza de um material já determinado naqueles aspectos quando constrói um ser humano, talvez em um sentido de nossa hipótese também. Conforme nossa hipótese, você precisa ter filhos para renascer? Você renasceu antes de ter filhos, obviamente, então acho que não. Se bem que, provavelmente em algum momento, sua consciência pode estar vinculada a um número que, como conceito, é eterno. Quiçá padrão que pode dar consciência sua possa surgir em outro planeta do universo. Talvez exista um número limitado de padrões relativos às consciências no universo e todos estejam sendo utilizados. Quiçá você renasça em outro universo, quando o universo no qual estamos tiver fim, ou podemos estar poluindo nossa única casa. Falando em figura de linguagem, você é, em vários aspectos, renascimento dos seus antepassados. Isso é inquestionável, a não ser conforme um ceticismo muito forte nisso. Mesmo que não se encontre origem biológica para renascimento, talvez renasçamos pelo motivo de isso ter sido programado de algum modo indiretamente por um Criador. Todavia, isso não me parece ser a regra do jogo de Deus, por assim dizer, se houver um Deus.
O fato de você ter uma consciência pode apontar para que você terá eternamente uma consciência. Células podem ter arrumado um jeito de eliminar a causa externa da morte, para exemplificar, em vez de apenas privilegiar a linhagem em detrimento do indivíduo naquelas coisas, como diz teoria. Suicídio pode ser ficção. Pode não ter como fugir de compensação considerada ruim ou boa, que favorece grupo deste planeta ou do universo. Se na próxima vida você renascer em outro planeta, talvez aconteça lá em sua vida conexões acausais relativas a esta vida. Um dia alguém come, no outro é comido. Biologicamente falando, somos matéria orgânica temporariamente organizada desses modos. Já existem seres vivos se alimentando de algo que consideramos ser parte de nós. Nossos nutrientes estão no ciclo da vida. Para todo sofrimento, quiçá haja uma compensação. Não duvido que natureza possa construir novamente uma consciência que já existiu, mesmo que não tenha a diferença que nos referimos neste vídeo. Se existe Deus, muito provavelmente existe renascimento. Se existe renascimento, muito provavelmente existe Deus. Com o conteúdo que a natureza tem, qualquer combinação que ela utilize no surgimento de uma consciência, talvez dê uma consciência que alguém estava tendo antes de falecer. Ela pode tentar até encontrar uma que esteja disponível. Nos Estados Unidos, existe uma colônia de álamos composta por cerca de 47 mil árvores, chamada Pando. Testes genéticos mostram que é um único organismo. Todas as árvores compartilham o mesmo sistema de raízes e o mesmo DNA. Se uma parte da floresta precisa de água, o sistema redireciona recursos para lá. É um ser vivo de 80 mil anos. Em perspectivas, se houver renascimento, depende da evolução e de um tipo de receptor lógico, mas o processo pode ser bem mais simples do que se pensa, principalmente se existir aspectos experienciais muito simples em elementos químicos. Conforme Dawkins, nenhum átomo que participou do nascimento dele permaneceu nele. Mas talvez 1 ou 2% tenha permanecido. De qualquer modo, é mais provável que seja uma organização que permita ele considerar ter uma consciência, e não átomos específicos que ainda estão em seu corpo. Por ter acontecido a combinação química A, alguém pensa ter consciência. Esse alguém pensa ter uma consciência que é específica. Ele pensa ter a consciência, que podemos dizer ser B, no sentido de ser específica. Depois que esse alguém falecer, poderá ocorrer a combinação química que permitirá outro alguém pensar ter a consciência B. Talvez matéria organizada através de química tenha uma protoconsciência que consideramos ser nossa. Talvez essa protoconsciência seja percebida como uma vibração ou sensação elemental. Quiçá não seja sentida isoladamente, mas sim os efeitos dela em sistemas mais complexos. Pode ser que animais não humanos possam sentir algo equivalente a uma sensação elemental, no sentido que me refiro. Consciência que você está considerando ser sua pode ser única no sentido que estamos nos referindo, do mesmo modo que combinação química é única naqueles sentidos. Outra questão. Daqui milhões de anos ou muito antes disso, pode acontecer em outro planeta novamente a combinação química A que permitirá alguém achar que tem a consciência B? Se sim, quiçá a combinação que permita alguém pensar que tem a consciência B ocorra apenas no desenvolvimento de um cérebro de uma espécie muito semelhante à humana, ou não. Talvez comece a acontecer neste momento e, em consequência disso, daqui a alguns anos, alguém que acha ter a consciência B pense ter esquizofrenia. Nunca que afirmamos que isso é verdade. Isso é uma hipótese da hipótese. Muitas pessoas que consideramos ter esquizofrenia falam ter um tipo de consciência compartilhada, ou algo que se aproxima disso. No entanto, embora existam muitos casos cuja causa exata não pode ser determinada, geralmente uma pessoa tem esquizofrenia por causa de vários fatores. Talvez um fenômeno que chamamos de parapsicológico esteja relacionado a átomos de um corpo que passaram para outro, conforme Quevedo.
Será que é possível que nosso corpo modifique uma bactéria, por exemplo, para que ela realize algo fora dele em seu benefício? Vai saber. Falarei sobre um caso que não tem a ver com esquizofrenia. Existe o raro caso das irmãs siamesas que compartilham uma via neural no tálamo. Uma é capaz de ver através dos olhos da outra e sentir várias coisas que a outra sente. Embora cada uma possua o seu próprio tálamo, eles estão interligados, permitindo uma fusão sensorial sem paralelos na história da medicina. Em um aspecto, elas compartilham uma consciência. Algumas coisas que elas dizem eram consideradas impossíveis de acontecer por alguns autores, inclusive. Supondo que duas pessoas compartilhassem a consciência B, acredito que fosse bastante diferente desse caso, a não ser que fossem siamesas. Uma não veria através dos olhos da outra nesse aspecto, por exemplo. Sendo a hipótese verdadeira, talvez não ocorra de a consciência B ser compartilhada por questão natural de sincronicidade, ou por uma questão física. Quiçá aconteça por questão natural de compensação. Quiçá a pessoa que tenha tido, por assim dizer, a consciência B antes tenha uma dominância. Alguém pode dizer que essa hipótese que estamos apresentando não é verdadeira por causa do fluxo contínuo causal, por exemplo. Talvez não seja verdadeira mesmo. Mas achamos saber que todos os átomos de Dawkins já foram substituídos. E que, conforme Schrödinger, existe uma consciência única independente do cérebro, no qual a realidade tal como é vivida aparece. Ele afirmava isso sem dó. Eu não acho que fosse uma posição delirante. Planck considerava a matéria como derivada da consciência. Ele diz o seguinte: não podemos ir além da consciência. Tudo aquilo de que falamos, tudo aquilo que consideramos existente, pressupõe a consciência. As referências estão na descrição. Wheeler considerou que o universo requer observadores para se tornar definido. David Bohm via mente e matéria como aspectos de uma mesma base mais profunda. Heisenberg via a física quântica como rompendo o materialismo clássico. Talvez uma combinação química fragmente em um aspecto uma consciência única, permitindo que alguém considere ter uma consciência que outra pessoa considerava possuir antes de falecer. Nossa hipótese não depende da consciência única proposta por Schrödinger. Quem afirma que não tem vida após a morte não está nisso sendo filósofo, excetuando em um caso muito específico. Talvez renasçamos. Pode surgir de interações químicas naturais, onde processos aleatórios são moldados pelas leis da física e da química. Pode existir ou não compensação relativa à vida anterior. Quiçá, depois desta vida, venhamos a nos encontrar novamente daqui bilhões de anos ou nunca mais. Talvez o universo seja infinito, existindo outro com elementos químicos iguais naqueles aspectos, talvez renasçamos lá. O indivíduo C está acreditando ter a consciência B. Se for possível que depois de ele falecer outra pessoa considere ter a consciência B, não sei quantas combinações seriam necessárias no desenvolvimento do cérebro dessa outra pessoa para isso ocorrer. No universo observável, dois eventos podem ser simultâneos em um referencial, mas não em outro. Em um universo infinito, todas as combinações possíveis de matéria e química podem estar acontecendo em algum lugar do infinito, inclusive simultaneamente em regiões diferentes. Se o universo for infinito e existir vida semelhante à nossa em outros muitos planetas, dois seres podem agora estar acreditando ter a consciência que foi gerada com combinação igual a A, naqueles aspectos. No universo finito, dependendo da combinação necessária, a consciência B pode nunca surgir antes do universo acabar. Se houver renascimento conforme a hipótese apresentada e um criador disso, então talvez não seja possível duas pessoas compartilharem a consciência B por uma questão física. Tenho a sensação de que outro ser semelhante a nós já buscou no universo resolver esses problemas. Falando em figura de linguagem, estamos 2000 anos atrasados em matéria de renascimento, se houver. Talvez em universo existam cópias exatas da Terra,
onde a evolução seguiu rigorosamente os mesmos passos, átomo por átomo. Se depois que um indivíduo falecer, houver outro igual a ele em universo, esse outro vai ter uma consciência que ele tinha? A maioria diria, claro que não, isso é impossível. Seria uma cópia sem a mesma consciência. Isso depende apenas de continuidade física. É lógico que dois triângulos idênticos não são o mesmo triângulo. Tem a questão do tempo e a questão da distância, diria. A posição mais aceita academicamente é que a consciência decorre da organização da matéria, um processo extremamente complexo no desenvolvimento do cérebro. Muitos cientistas do campo acreditam que conforme mapearmos melhor os circuitos neurais, mistérios sobre a consciência serão resolvidos. Mas pode nunca haver consenso acadêmico relativo ao início da consciência em nós. Como diz Planck, tudo pressupõe a consciência. A falta de certeza relativa a essa questão da consciência não é como a falta de certeza de que um mito religioso não é real. Até meus ossos têm certeza absoluta de que a Bíblia não é inspiração direta de Deus e de que não sai do corpo um espírito consciente depois que falecemos. Nesse caso sobre consciência, existem muitas pessoas renomadas céticas em sentido religioso que acreditam que exista uma consciência independente do cérebro. A expressão consciência aqui não significa ser pensante sem cérebro. Não tem a ver com aqueles sentidos etimológicos. Alguns desses autores que me refiro acreditam que a consciência é como uma lei física. Outros que as leis físicas aparecem na consciência. Tá, mas isso não significa que renasçamos. Sem dúvida que não. Mas nesse caso, seria mais fácil alguém ter consciência do que conforme o fisicalismo. Supondo que o espaço seja aquela aparência na consciência, por que diferentes consciências parecem compartilhar esse mesmo espaço? Talvez tenha a ver com o fato de compartilharmos química semelhante relativa ao DNA. As formigas, por exemplo, frequentemente parecem agir de forma sincronizada. Isso não significa que exista uma mente coletiva consciente, embora isso seja chamado de inteligência de enxame. A evolução pode ter sua relação com uma sincronicidade que existia antes, como princípio, ou a sincronicidade que me refiro, se houver, pode ter surgido na evolução. Este caso contrasta com Jung. A sincronicidade das formigas pode não ter nenhuma relação com a sincronicidade que Jung se refere. Talvez práticas como a oração alterem estados neuroquímicos capazes de intensificar certas formas de sincronização, seja o espaço aquela aparência ou não. Nós podemos compartilhar algo que permita uma ligação para além dessa tradicional e isso ter a ver com algo que está para além da consciência naquele aspecto. A consciência é um processo biológico delimitado naqueles sentidos pela organização do organismo. E nossa percepção da realidade, se existir assim, é limitada pelo cérebro. Nós enxergamos o mundo através de 3 tipos de receptores de cor, mas muitos animais não humanos operam em frequências que são literalmente invisíveis para nós. Embora não possamos ver essas cores naturalmente, elas não são indetectáveis. Em um aspecto, podemos ser como o pando que me referi no vídeo anterior. Lá, quando um tronco falece, outro nasce da mesma raiz. Talvez exista um tipo de caule no qual estamos e podemos não estar o observando amplamente, porque está no aspecto que me refiro para além da consciência. O que se chama de conexão acausal pode ter a ver com isso. Talvez algo ligue você a um clone seu que está no futuro em relação a você. Se existe outro indivíduo igual a você no universo, pode o outro dele estar ligado a você por um cabo também utilizando o óculos. Falo sobre uma tecnologia infinitamente mais avançada do que a nossa. Se aquelas experiências dependem de impulsos eletroquímicos no cérebro, qual a garantia de que estejam sendo vividas daqueles modos em um mundo externo? Podemos encostar em algo em um sonho, mas não estar encostando nesse algo se acordarmos. Apenas a natureza pode ter colocado um tipo de óculos em nós, falando em figura de linguagem. Tudo isso pode ter acontecido naturalmente. Parece loucura,
mas existe a possibilidade de estarmos literalmente em uma árvore. O universo pode estar em uma folha colossal em relação a nós. Existindo uma consciência única ou não, podemos não estar vendo um caule que nos conecta. Isso explicaria aquela compensação, se houver, e muito de como o escaravelho, que compartilha algo do mesmo DNA que nós, chegou aquele dia ao consultório de Jung. Mas nesse aspecto, o vínculo com o caule pode ter a ver com química relativa ao DNA ou não. Conhecemos a utilização do DNA pela natureza para outras coisas. É possível que renascimentos estejam acontecendo de uma forma mais simples do que se pensa e tenham a ver com uma sincronicidade. Se o vínculo que me refiro tiver a ver com o DNA, a parte do DNA que não é igual naquele aspecto, menos de 1%, tem a ver com bloqueio informacional. Parte que é igual também, claro. Um tipo de delimitação experiencial, ausência de acesso direto às experiências alheias, embora aconteça alguns fenômenos parapsicológicos que possam ter a ver com isso. A diferença entre organismos tem a ver com genes que aumentam a sobrevivência e a reprodução em determinado ambiente. Estamos trabalhando em críticas boas a essa hipótese que nós mesmos estamos levantando. Mesmo que o fisicalismo citado for verdadeiro naquilo, talvez renasçamos,